Zarina percebeu o perigo imediatamente. Passou a evitar cruzar o caminho do feitor sempre que possível, a nunca ficar sozinha em lugares isolados, a se cercar das outras mulheres da senzala. Mas sabia que aquilo era só questão de tempo. Homens como Teodoro não desistiam fácil. Precisava acelerar seus planos. Numa tarde de sol escaldante, Teodoro mandou chamar Zarina para o canavial. Ela foi, porque não tinha escolha imediata. Encontrou o feitor parado entre as fileiras de cana alta, chicote enrolado na mão. O que aconteceu ali foi o que acontecia com milhares de mulheres escravizadas todos os dias naquele Brasil cruel. Teodoro tentou agarrá-la, rasgar suas roupas, tomar dela o que não era dele para tomar. Mas Zarina não era vítima fácil. Lutou com unhas e dentes. Arranhou o rosto do feitor, gritou alto o suficiente para que outros escravos ouvissem e viessem correndo. A chegada dos outros impediu o pior, mas Zarina sabia que tinha assinado sua sentença. Teodoro, humilhado na frente de escravos que deviam temê-lo, jurou vingança. Levantou o chicote e desceu com toda a força nas costas dela. 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, o vestido rasgou, a pele abriu, o sangue começou a escorrer quente. Isso é só o começo, rosnou ele. Ainda vou quebrar você de um jeito que vai se lembrar para o resto da vida. Zarina voltou para a senzala, com as costas em carne viva. As outras mulheres vieram ajudar, lavando os cortes com água e sal, aplicando cataplasmas de ervas que aliviavam a dor. Mariama, a mãe, segurou a filha nos braços e chorou em silêncio. Mas Zarina não chorou. Seus olhos estavam secos e duros como pedra. Naquela noite, enquanto a dor latejava em suas costas, ela tomou uma decisão. Não ia mais esperar. Era hora de agir. Pessoal, a história está só começando e já dá para sentir que vai ter muita coisa forte pela frente. Se você ainda não se inscreveu, esse é o momento. Clica ali embaixo, ativa as notificações e vem comigo nessa jornada. Nas semanas seguintes, Zarina colocou seu plano em movimento. Durante anos tinha observado, aprendido, guardado informações. Agora ia usar tudo isso. Primeiro, começou a se comunicar secretamente com escravos de outras fazendas da região. Usava os momentos em que ia buscar água ou quando era mandada para alguma tarefa externa para passar e receber mensagens. Descobriu que existia um quilombo bem organizado nas serras, a 3 dias de caminhada, liderado por um homem chamado Benedito, ex-escravo que tinha fugido anos antes e agora comandava uma comunidade de quase 200 pessoas livres. Segundo, começou a mapear com precisão as rotas de fuga. Estudou os horários das rondas noturnas, identificou os pontos cegos na vigilância, descobriu quais caminhos na mata eram menos vigiados. Tudo isso ela guardava na memória, sem nunca escrever nada que pudesse ser encontrado. Terceiro, começou a recrutar aliados dentro da própria fazenda. Conversou em segredo com outros escravos que também sonhavam com liberdade, especialmente os mais jovens e fortes, que teriam condições de fazer a jornada até o quilombo. Formou um grupo de 15 pessoas dispostas a arriscar tudo. Mas Zarina sabia que fugir simplesmente não bastava. Teodoro Sangue Ruim continuava sendo uma ameaça. Enquanto ele vivesse, continuaria caçando fugitivos, torturando quem ficasse para trás, espalhando terror. Ela precisava neutralizá-lo de alguma forma. A oportunidade veio numa noite de lua nova, quando a escuridão era quase total. O coronel Venâncio tinha viajado para a cidade resolver negócios, levando consigo a família. A fazenda ficou sob os cuidados de Teodoro, que aproveitou a ausência do patrão
para beber mais que o costume. Zarina tinha planejado cada detalhe. Sabia que o feitor ficava bêbado nas noites em que o coronel viajava. Sabia que ele dormia pesado depois de beber. Sabia exatamente onde ficavam as chaves do depósito de armas e dos grilhões. Por volta da meia-noite, quando Teodoro já roncava em seu quarto nos fundos da casa grande, Zarina se moveu. Silenciosa como as sombras que davam seu apelido, ela se esgueirou até o quarto do feitor. Não estava sozinha. 2 outros escravos, homens fortes, que tinham suas próprias contas a acertar com Teodoro, a acompanhavam. O que aconteceu naquele quarto foi rápido e decisivo. Antes que o feitor pudesse acordar completamente, foi dominado e amordaçado. Amarraram suas mãos e pés com as mesmas cordas que ele usava para prender escravos no tronco. Nos olhos de Teodoro, pela primeira vez, havia medo real. O mesmo medo que ele tinha causado em tantos outros. Ouçam bem o que vou contar, porque essa história não é das que se esquece fácil. É daquelas que entram na alma e ficam morando lá dentro, como memória que o tempo não consegue apagar. E se você está ouvindo isso agora, é porque foi escolhido para carregar essa história adiante. Então, antes de continuar, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que vem pela frente vai fazer você repensar tudo o que aprendeu sobre resistência e coragem naquele tempo antigo, quando o Brasil ainda cheirava a sangue de escravo e suor de cativeiro. Existia uma fazenda perdida no interior de Minas Gerais. Uma fazenda grande, rica, daquelas que faziam os homens brancos babarem de inveja. Mas por baixo daquela riqueza toda corria um rio de sofrimento, que ninguém tinha coragem de olhar de frente. Era a Fazenda Boa Esperança, nome bonito para lugar tão feio de alma. O dono era o coronel Venâncio, homem de coração mais duro que pedra de moinho, desses que nasceram achando que gente de pele escura era menos que bicho de carga. E foi nessa terra manchada pelo sofrimento de tantos que nasceu a menina que haveria de virar símbolo de resistência. Seu nome era Zarina, Zarina das Sombras, como o povo veio a chamar depois, porque ela aprendeu a se mover nas sombras, a planejar no silêncio, a agir quando ninguém esperava. A mãe dela, Mariama, tinha sido arrancada da costa da mina ainda menina. Atravessou o oceano num daqueles navios negreiros, onde a morte era companheira de viagem de cada um. Chegou ao Brasil com um corpo marcado, mas a mente afiada, guardando dentro de si a inteligência e a força que seu povo sempre teve. O pai de Zarina não chegou a ver o rosto da filha. Morreu no tronco, açoitado até a morte por ter ousado olhar nos olhos do feitor. Assim já nascia a menina, com a marca da injustiça gravada no destino, antes mesmo de dar o primeiro suspiro. Zarina veio ao mundo numa noite de temporal, dessas que fazem o céu rasgar de ponta a ponta. As mulheres da senzala que ajudaram no parto notaram desde cedo que aquela criança era diferente. Não no sentido de ter poderes ou coisa assim, mas no sentido de ter uma inteligência rara, uma capacidade de observar e aprender, que ia muito além da idade. Essa menina vai longe, sussurrou a velha parteira, uma africana experiente, que já tinha visto muita coisa na vida. Ela tem olho de águia e paciência de serpente. Se você está gostando dessa história até aqui, já sabe o que fazer, né? Deixa aquele like, que não custa nada e me ajuda demais a continuar trazendo essas narrativas para vocês. Zarina cresceu observando tudo ao seu redor. Era menina que falava pouco e pensava muito. Enquanto as outras crianças brincavam nos poucos momentos de folga, ela ficava quieta,
estudando o funcionamento da fazenda. Queria entender como tudo funcionava. Quem mandava em quem? Quais eram as fraquezas daquele sistema que parecia tão poderoso? Sua mãe Mariama percebeu essa característica cedo e a incentivou em segredo. Na África, contava ela, os mais sábios de nossa tribo eram assim. Observavam. Primeiro, entendiam as forças em jogo, só depois agiam. Você tem sangue de estrategista, minha filha. Use isso. A vida na senzala era dura de um jeito que quem não viveu não consegue imaginar. Acordavam antes do sol nascer, trabalhavam até o sol se pôr, comiam o mínimo necessário para manter o corpo funcionando. Os castigos eram constantes e cruéis. Qualquer motivo servia para o feitor usar o chicote. Às vezes nem motivo precisava. Era só para fazer valer sua autoridade, para lembrar a todos quem mandava ali. Zarina viu cenas que nenhuma criança deveria ver. Viu homens fortes serem reduzidos a trapos humanos depois de uma sessão no tronco. Viu mulheres serem arrastadas para a casa grande e voltarem com olhos vazios. Viu crianças serem vendidas e separadas das mães, os gritos de desespero ecoando pelos campos de cana. Cada uma dessas cenas ficava gravada em sua memória, alimentando uma raiva fria e calculada que ela aprendeu a esconder atrás de um rosto impassível. Aprendeu a ler escondida, espiando as aulas que o padre dava para os filhos do coronel. Ficava agachada atrás de uma janela da casa grande, memorizando cada letra e cada som que o religioso ensinava às crianças brancas. Depois, praticava sozinha nos cantos da senzala, desenhando letras na terra com graveto, apagando rapidamente se alguém se aproximava. O risco era enorme. Ser pega tentando aprender a ler significava castigo severo, talvez até a morte. Escravos que sabiam ler eram considerados perigosos pelos senhores, porque podiam ler documentos, entender leis, organizar revoltas com mais eficiência. Mas Zarina entendia intuitivamente que conhecimento era a arma mais poderosa que existia e estava disposta a arriscar tudo por ela. Com o tempo, conseguiu ler bem o suficiente para decifrar os jornais velhos que às vezes encontrava no lixo da casa grande. Foi assim que descobriu que existiam leis regulando a escravidão, que alguns países já tinham abolido essa prática cruel, que havia gente no próprio Brasil, inclusive brancos, lutando pelo fim do cativeiro. Cada informação nova era como uma janela se abrindo para o mundo. Ela começou a entender que não era apenas uma escrava numa fazenda isolada no interior de Minas, era parte de algo muito maior, de uma história em movimento, de uma luta que atravessava oceanos e continentes. Decorava também os caminhos da mata ao redor da fazenda, os horários em que os feitores faziam suas rondas, as rotinas da casa grande, quem acordava primeiro, quem dormia mais pesado, onde ficavam guardadas as armas e as chaves. Guardava cada informação como quem guarda munição para uma guerra que sabia que um dia viria. Aprendeu ainda a arte de parecer menor do que era, de se fazer invisível aos olhos dos brancos. Curvava os ombros quando passava por eles, mantinha os olhos sempre baixos, falava em voz baixa e submissa quando era obrigada a falar. Quanto menos os senhores notassem nela algo diferente, mais segura estaria. Era uma máscara que vestia todos os dias, escondendo a mente afiada por trás de uma aparência de completa docilidade. Desde pequena foi designada para puxar água do poço grande da fazenda. Trabalho pesado para uma criança, mas ela nunca reclamou. Pelo contrário, via naquilo uma oportunidade. O poço ficava num ponto central da propriedade, de onde podia observar tudo sem levantar suspeitas. Enquanto puxava os baldes, seus olhos registravam cada movimento, cada pessoa, cada detalhe que pudesse ser útil no futuro. A mãe, Mariama, percebeu cedo
que a filha tinha nascido com algo especial, não dom sobrenatural, mas uma inteligência estratégica que precisava ser cultivada com cuidado. Nas noites em que o feitor dormia bêbado e a vigilância afrouxava, ela chamava Zarina para um canto escondido da senzala e ia passando os conhecimentos. Ensinava sobre as plantas da região, quais curavam e quais eram venenosas. Falava sobre os caminhos que levavam para os quilombos nas serras, informações que corriam de boca em boca entre os escravos. Passava histórias do seu povo, da terra de onde veio, da dignidade que nenhuma corrente podia roubar. Guarda tudo isso bem guardado dentro de você, minha filha, dizia Mariama com a voz baixa. Os brancos podem acorrentar nosso corpo, mas a mente que pensa e planeja, essa eles nunca vão conseguir prender. E Zarina aprendia e calava. Crescia por fora obedecendo, baixando os olhos quando mandavam, dizendo sim, senhor, quando precisava. Mas por dentro ia construindo um plano, tijolo por tijolo, esperando um momento certo para agir. Os anos foram passando e Zarina deixou de ser menina. Seu corpo foi ganhando formas de mulher, mesmo sendo ainda tão nova, apenas 14 anos. E foi aí que o perigo verdadeiro apareceu, na figura do novo feitor que chegou para trabalhar na fazenda. O nome dele era Teodoro Braga, mas os escravos chamavam ele de Teodoro Sangue Ruim, porque parecia que tinha prazer em ver o sofrimento alheio. Era homem cruel e calculista, desses que sorriem quando o chicote rasga a carne, que sentem poder quando vem o medo nos olhos dos outros. Desde o primeiro dia, os olhos dele se fixaram em Zarina. Não era só desejo, era vontade de dominar, de quebrar aquela jovem que parecia diferente das outras, que tinha nos olhos uma luz de inteligência que o incomodava. Essa negrinha tem um jeito estranho, comentou ele certa vez com um capataz. Obedece por fora, mas não se dobra por dentro. Vou ter que ensinar ela qual é o lugar dela aqui. Não vamos te matar, sussurrou Zarina no ouvido dele. Seria fácil demais. Você vai viver para contar que uma escrava te derrotou. Vai viver com essa vergonha para o resto dos seus dias. Arrastaram o feitor até o poço grande da fazenda. Ali, com a ajuda de cordas, o desceram até a metade do poço, deixando-o pendurado no escuro úmido. Não morreria. A profundidade não era suficiente, e havia apoios onde podia se firmar. Mas ficaria ali, impotente e humilhado, até que alguém o encontrasse. E quando o encontrassem, todos saberiam que tinha sido derrotado por aqueles que deviam ser seus submissos. Enquanto Teodoro gritava, abafado pela mordaça, lá no fundo do poço, Zarina liderou a fuga. 15 pessoas, incluindo ela, sua mãe Mariama e crianças que não podiam ser deixadas para trás, pegaram provisões que tinham escondido ao longo das semanas anteriores, armas simples como facões e foices, e partiram na escuridão em direção às serras. A caminhada foi dura de um jeito que só quem viveu pode entender de verdade. 3 dias e 3 noites atravessando mata fechada, dormindo pouco, comendo menos ainda. O grupo seguia em fila indiana pelos caminhos estreitos, com Zarina na frente guiando o grupo pelos caminhos que tinha memorizado ao longo de anos de preparação. Cada ruído na mata fazia os corações dispararem. Poderia ser um animal inofensivo, poderia ser um capitão do mato à espreita. Quando ouviam barulho de cavalos ou cachorros ao longe, se escondiam em grotas, buracos ou atrás de árvores grossas, ficando absolutamente imóveis até o perigo passar. Zarina tinha ensinado todos a controlarem a respiração nesses momentos, a não fazerem nenhum movimento brusco, a confiarem que a mata os protegeria se soubessem se misturar a ela.
Houve uma noite em que um grupo de caçadores passou tão perto que podiam ouvir a conversa deles. Ficaram escondidos por horas. As crianças, com as bocas tampadas, para não chorarem de medo. Quando finalmente os caçadores se afastaram, continuaram a jornada em silêncio absoluto. As crianças eram carregadas nos braços para não atrasarem o grupo e para não fazerem barulho. Os mais velhos faziam esforço sobre-humano para acompanhar o ritmo, ignorando dores nas juntas e falta de ar. Um dos homens mais velhos, tio Firmino, como todos o chamavam, quase desistiu no segundo dia. Disse que estava atrasando o grupo, que deviam deixá-lo para trás. Zarina se recusou. Viemos todos juntos e chegamos todos juntos, disse ela. Organizou um revezamento para ajudar o velho e assim seguiram. A água era o maior problema. Tinham levado cabaças cheias, mas não era suficiente para o grupo todo. Zarina conhecia os pontos onde podiam encontrar água limpa no caminho, riachos e nascentes escondidos na mata. Mas alcançar esses pontos significava, às vezes, desviar do caminho mais seguro. Cada decisão era um cálculo de riscos, sede contra perigo de captura. Ela tomava essas decisões rapidamente, sem hesitação, sabendo que qualquer demonstração de dúvida minaria a confiança do grupo. No terceiro dia, quando já estavam exaustos e quase sem esperança, finalmente avistaram as primeiras construções do quilombo. Casas simples, de pau a pique espalhadas numa clareira protegida por montanhas. Gente trabalhando em roças, crianças brincando livres. Homens e mulheres andando sem correntes, sem medo, sem ter que baixar os olhos para ninguém. Benedito, o líder do quilombo, recebeu os fugitivos com braços abertos. Era homem alto e forte, com cicatrizes de chicote nas costas que contavam sua própria história de sofrimento e resistência. Tinha fugido havia mais de 15 anos e, desde então, dedicava sua vida a construir aquela comunidade livre nas serras. Quando soube o que Zarina tinha feito, como tinha planejado cada detalhe da fuga, como tinha neutralizado o feitor sem derramar sangue desnecessário, seus olhos brilharam de admiração. "Você tem cabeça de general", disse ele. "Vai ser muito útil aqui." O quilombo era uma sociedade completa, muito diferente do que os senhores imaginavam. Tinha roças bem cuidadas, onde plantavam mandioca, milho, feijão e dezenas de outras culturas. Tinha casas organizadas em ruas, uma estrutura de liderança com conselho de anciãos, divisão de trabalho que aproveitava as habilidades de cada um. Tinha até uma espécie de escola informal, onde os mais velhos ensinavam os mais novos, passando conhecimentos de agricultura, caça, defesa e também as tradições africanas, que muitos ainda guardavam na memória. Zarina mergulhou nessa nova vida com a mesma intensidade que dedicava a tudo. Aprendeu a caçar na mata, a identificar plantas comestíveis e medicinais, a se mover em silêncio entre as árvores. Aprendeu também as táticas de defesa do quilombo, como usavam o terreno montanhoso a seu favor, como mantinham sentinelas em pontos estratégicos, como tinham rotas de fuga preparadas caso o quilombo fosse atacado por forças superiores. Mas sua maior contribuição foi na área que dominava desde criança, o planejamento. Benedito logo percebeu que Zarina tinha uma capacidade rara de analisar situações, identificar pontos fracos e criar estratégias. Passou a consultá-la antes de qualquer decisão importante. Juntos, desenvolveram um sistema de comunicação com escravos de fazendas próximas, usando mensageiros que se faziam passar por vendedores ambulantes ou trabalhadores em trânsito. Esse sistema permitia que soubessem com antecedência quando havia expedições sendo organizadas contra o quilombo, dando tempo para se prepararem ou, quando necessário, evacuarem temporariamente
para locais mais seguros. Galera, essa história ainda tem muito mais para contar. Se você está curtindo, compartilha com alguém que você sabe que também vai gostar. Vamos espalhar essa narrativa juntos. A notícia do que aconteceu na fazenda Boa Esperança correu pelas fazendas vizinhas mais rápido que fogo em palha seca. Era assunto nas rodas de conversa dos senhores, que falavam em tom preocupado sobre a insubordinação crescente. Era assunto também nas senzalas, onde os escravos sussurravam a história com uma mistura de admiração e esperança. Uma mulher tinha enfrentado o sistema e vencido. Uma mulher tinha humilhado um feitor temido e escapado com 15 pessoas. Se ela tinha conseguido, talvez outros também pudessem. Quando Teodoro foi finalmente encontrado no poço, quase um dia depois, estava rouco de tanto gritar, tremendo de frio e humilhação. A história de como uma jovem escrava tinha liderado uma fuga e deixado o temido feitor pendurado virou assunto em toda a região. Nas tavernas onde os feitores se reuniam para beber, era motivo de piadas cruéis direcionadas a Teodoro. Nas senzalas, era contada e recontada com detalhes que iam crescendo a cada vez, transformando Zarina em figura quase mítica. O coronel Venâncio voltou às pressas quando soube do acontecido. Sua fúria foi de dar medo. Mandou castigar severamente os escravos que ficaram, tentando descobrir quem tinha ajudado na fuga. Mandou caçadores experientes atrás dos fugitivos. Homens que conheciam a mata e tinham cães treinados para farejar negros em fuga. Ofereceu recompensas altas o suficiente para tentar qualquer capitão do mato da região. Mas as semanas foram passando e nenhum dos 15 foi encontrado. O quilombo de Benedito era bem escondido, protegido por montanhas de acesso difícil e vigiado dia e noite. As poucas expedições que tentaram atacá-lo encontraram resistência feroz. Os quilombolas conheciam cada trilha, cada grota, cada ponto de emboscada. Sabiam usar o terreno a seu favor, atacando de surpresa e desaparecendo antes que os atacantes pudessem reagir. Depois de perder homens em 2 tentativas fracassadas, os fazendeiros da região desistiram. Era mais fácil aceitar a existência daquele quilombo como um mal inevitável do que arriscar mais mortes tentando destruí-lo. Teodoro Sangue Ruim nunca mais foi o mesmo depois daquela noite. A humilhação de ter sido derrotado por uma escrava destruiu sua reputação. Os outros feitores da região zombavam dele pelas costas. Os escravos, embora não ousassem demonstrar abertamente, tinham perdido o medo dele. Poucos meses depois, foi demitido pelo coronel, que não queria um feitor que virava piada. Dizem que acabou seus dias como bêbado numa vila distante, atormentado pela memória da jovem de olhos duros que tinha destruído sua vida. No quilombo, Zarina floresceu de uma forma que nunca teria sido possível na fazenda. Sua inteligência e capacidade de planejamento foram reconhecidas por todos. Tornou-se uma das líderes da comunidade, responsável por planejar resgates de outros escravos e por organizar a defesa do território. Ao longo dos anos seguintes, ajudou dezenas de pessoas a conquistarem a liberdade, usando as mesmas táticas de observação, paciência e ação decisiva que tinha desenvolvido na fazenda. Cada resgate era planejado com cuidado militar. Primeiro, identificavam escravos em fazendas próximas que queriam fugir e que tinham condições de fazer a jornada. Depois, estabeleciam comunicação secreta, passando informações sobre rotas e pontos de encontro. Preparavam suprimentos, estudavam os padrões de vigilância da fazenda-alvo, escolhiam a melhor noite para agir. Zarina participou pessoalmente de vários desses resgates, guiando grupos de fugitivos pela mata escura, usando todo o conhecimento que tinha acumulado. Nem todos os resgates foram bem-sucedidos. Alguns fugitivos foram recapturados durante a jornada. Outros
não conseguiram chegar ao ponto de encontro a tempo. Houve noites em que Zarina e seus companheiros tiveram que fugir às pressas, quando percebiam que tinham sido descobertos. Cada fracasso era doloroso, mas também era lição. Ela analisava o que tinha dado errado, ajustava os planos, tentava de novo. Essa persistência metódica foi o que a tornou tão eficaz ao longo dos anos. Mariama, sua mãe, viveu seus últimos anos em paz no quilombo, rodeada por netos que nasceram livres. Era uma das anciãs respeitadas da comunidade, guardiã das tradições e das histórias do povo. Passava os dias ensinando as crianças, cuidando das plantações, preparando remédios com as ervas que conhecia desde a África. Quando a idade finalmente a alcançou, cercada pela família que tinha conseguido manter unida contra todas as probabilidades, disse a filha que podia partir tranquila, porque tinha visto o impossível acontecer. Sua descendência vivia livre, andava de cabeça erguida, não conhecia o peso das correntes, era mais do que ela jamais tinha ousado sonhar naqueles anos terríveis no porão do navio negreiro. A história de Zarina foi passando de boca em boca, crescendo a cada vez que era contada. Os escravos das fazendas da região sussurravam seu nome como símbolo de esperança. Zarina das Sombras. Chamavam, porque ela tinha se movido nas sombras para conquistar a luz. Seu exemplo inspirava outros a sonharem com liberdade, a planejarem suas próprias fugas, a acreditarem que era possível vencer. O apelido das Sombras pegou porque representava exatamente o que ela era. Alguém que tinha aprendido a usar a invisibilidade imposta pela escravidão como arma. Os senhores queriam que os escravos fossem invisíveis, que não tivessem voz nem vontade própria, que fossem apenas ferramentas de trabalho. Zarina transformou essa invisibilidade forçada em vantagem estratégica. Enquanto todos a viam como apenas mais uma escrava, ela observava, planejava, preparava, moveu-se nas sombras durante anos, acumulando conhecimento e aliados, até estar pronta para atacar. E quando finalmente agiu, foi com precisão e eficácia que surpreenderam a todos. Era mulher de poucas palavras e muita ação. Não fazia discursos inflamados nem promessas grandiosas. Simplesmente estudava cada situação, identificava a melhor abordagem e executava com determinação inabalável. Essa combinação de inteligência fria e coragem ardente foi o que a tornou tão eficaz como líder. As pessoas confiavam nela, não porque falava bonito, mas porque entregava resultados. Cada plano que fazia funcionava, cada promessa que fazia cumpria. Pessoal, estamos chegando no final dessa história incrível. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que está curtindo. Deixa seu like e comenta qual parte mais te impactou até agora. Os anos foram passando e a fazenda Boa Esperança nunca mais foi a mesma. A fuga liderada por Zarina tinha aberto uma ferida que não cicatrizava. Outros escravos, inspirados pelo exemplo, tentaram fugir também. Alguns conseguiram, outros foram capturados. Mas o clima de medo tinha mudado de lado. Agora eram os senhores que temiam, que dormiam com o olho aberto, que viam conspiração em cada olhar. O coronel Venâncio tentou recuperar o controle com mais violência, mais vigilância, mais punições, mas quanto mais apertava, mais resistência encontrava. A produção caiu porque escravos adoeciam misteriosamente. Ferramentas quebravam sem explicação. Incêndios pequenos começavam nos canaviais. Nada que pudesse ser provado, nada que pudesse ser punido diretamente, mas o suficiente para tornar a fazenda cada vez menos lucrativa. Poucos anos depois, o coronel vendeu a propriedade e se mudou para a capital. Disse aos conhecidos que estava cansado da vida rural,
mas todos sabiam a verdade. Tinha sido derrotado não por exércitos ou armas, mas pela resistência silenciosa e constante daqueles que se recusavam a aceitar a escravidão como destino. A nova dona da fazenda era diferente. Uma viúva que tinha herdado o dinheiro e queria investir em terras. Trouxe ideias novas, tratou os escravos com menos crueldade, eventualmente começou a alforriar os mais velhos. Não era liberdade completa, ainda não, mas era um começo. E muitos diziam que a mudança tinha começado naquela noite em que Zarina das Sombras mostrou que os escravizados não eram objetos sem vontade, eram seres humanos capazes de planejar, lutar e vencer. No Quilombo, Zarina viveu até os 52 anos, idade avançada para a época. Nunca mais pisou na fazenda Boa Esperança, mas sua presença era sentida ali todos os dias, na memória dos que ficaram, nas histórias que corriam de boca em boca, no exemplo que continuava inspirando resistência. Quando a Lei Áurea foi finalmente assinada em 1888, abolindo oficialmente a escravidão no Brasil, Zarina já tinha mais de 50 anos. Tinha vivido para ver o dia que muitos achavam impossível, o dia em que a escravidão seria oficialmente acabada no país. A notícia chegou ao Quilombo, trazida por mensageiros que vinham correndo pela serra, gritando a novidade antes mesmo de recuperar o fôlego. É lei agora, acabou a escravidão. Ninguém mais é escravo. A comemoração durou dias. Gente chorava de alegria, abraçava desconhecidos, dançava e cantava músicas que tinham sido proibidas nas senzalas. Zarina observava tudo com uma mistura de emoções, que era difícil de separar. Alegria, claro, pela conquista histórica, orgulho por ter sido parte da luta que levou até aquele momento, mas também uma pontada de amargura, porque a lei tinha demorado demais, porque tantos tinham morrido sem ver esse dia, porque sua mãe não estava mais ali para celebrar. Alguns dos libertos da região fizeram questão de visitar o local onde o Quilombo tinha existido por tantos anos. Queriam homenagear aqueles que tinham sido livres antes da lei, que tinham conquistado liberdade com as próprias mãos, quando o mundo inteiro dizia que isso era impossível. Vieram de fazendas próximas, vieram de vilas distantes, vieram famílias inteiras que tinham tido parentes resgatados pelo Quilombo ao longo das décadas. E o nome mais lembrado, o mais respeitado, o que aparecia em todas as conversas, era o de Zarina das Sombras. Ela recebeu os visitantes com a dignidade que sempre teve. Já não era mais a jovem de olhos duros que tinha enfrentado o feitor. Os cabelos tinham embranquecido, o corpo carregava as marcas de uma vida de luta, mas o olhar continuava o mesmo, penetrante e sereno ao mesmo tempo. Contou sua história para quem quis ouvir, sem enfeites e sem falsa modéstia. Explicou que não tinha feito nada sozinha, que cada conquista tinha sido resultado de trabalho coletivo, de gente que arriscou a vida ajudando uns aos outros. Disse que o verdadeiro heroísmo não estava em uma pessoa, mas na capacidade de um povo inteiro de resistir, geração após geração, até finalmente vencer. As gerações foram passando e a história de Zarina foi se transformando. Deixou de ser apenas relato de uma fuga bem-sucedida e virou símbolo de toda a resistência negra contra a escravidão. Nas comunidades descendentes de quilombolas da região, seu nome era pronunciado com orgulho. Mães ensinavam suas filhas a história dela, mostrando que mulheres negras sempre foram fortes, inteligentes, capazes de mudar seus destinos. Estudiosos que pesquisavam a história da escravidão no Brasil encontraram registros que confirmavam partes da história de Zarina.
Documentos da fazenda Boa Esperança mencionavam uma fuga em massa liderada por uma escrava chamada Zarina, registrada como prejuízo significativo nas contas da propriedade. Relatórios policiais da época descreviam as expedições fracassadas contra o Quilombo de Benedito, com detalhes sobre as baixas sofridas pelas forças atacantes. Cartas do coronel Venâncio para outros fazendeiros reclamavam amargamente dos prejuízos, da insubordinação crescente, da dificuldade de manter a ordem depois da fuga. Um pesquisador que passou anos investigando a história do Quilombo encontrou até mesmo um documento surpreendente. Era uma carta escrita pelo próprio Teodoro Braga, o feitor que Zarina tinha humilhado, datada de muitos anos depois dos acontecimentos. Nela, ele confessava o que tinha tentado fazer naquela noite fatídica, o ataque que Zarina tinha resistido. Reconhecia que a punição que tinha sofrido, ser deixado no poço, era menos do que merecia, pelos crimes que tinha cometido ao longo de sua carreira como feitor. A carta parecia ter sido escrita num momento de arrependimento tardio. Talvez quando Teodoro já estava velho e começava a pensar no acerto de contas que todos um dia enfrentam. A história que parecia lenda tinha base real, sólida, documentada. Zarina das Sombras não era criação da imaginação popular. Era uma mulher real que tinha vivido, lutado e vencido. Seu exemplo inspirou gerações não apenas de quilombolas, mas de todos os que estudavam a resistência negra contra a escravidão. Provou que os escravizados nunca foram vítimas passivas, mas protagonistas ativos de sua própria história, lutando de 1000 formas diferentes contra um sistema opressor. Hoje, quem passa pela região encontra uma paisagem transformada. A antiga fazenda Boa Esperança virou uma pequena cidade, com ruas asfaltadas e casas de alvenaria. O poço onde Teodoro foi deixado pendurado não existe mais. Foi aterrado há décadas quando construíram uma praça no local. Mas uma placa de bronze conta a história do que aconteceu ali, homenageando Zarina e todos os que resistiram. A placa foi colocada depois de uma campanha liderada por descendentes de quilombolas e por historiadores que queriam garantir que aquela memória não fosse esquecida. Na serra onde ficava o quilombo, hoje existe uma comunidade remanescente que guarda a memória dos antepassados, descendentes de Benedito, de Zarina, de todos os que buscaram liberdade naquelas montanhas. A comunidade foi oficialmente reconhecida pelo governo como território quilombola, depois de anos de luta por documentação e demarcação. Os moradores mantêm vivas as tradições, as histórias, a dignidade de um povo que nunca aceitou a escravidão como destino natural. Todos os anos, no aniversário da fuga, liderada por Zarina, a comunidade faz uma celebração especial. Reencenam partes da história, com jovens representando os personagens principais. As mulheres mais velhas preparam comidas tradicionais, receitas que passaram de geração em geração desde os tempos do quilombo original. A música, dança, contação de histórias. E sempre, em algum momento da celebração, alguém conta a história completa de Zarina das Sombras, desde sua infância na senzala até sua morte como mulher livre e respeitada. Pesquisadores, estudantes e turistas visitam o local regularmente. Vêm de universidades brasileiras e estrangeiras, interessados em estudar a história da resistência quilombola. Vêm de escolas da região em excursões educativas que mostram às crianças a verdadeira história do país em que vivem. Vêm de todo lugar. Pessoas que querem conhecer de perto a história de resistência que aconteceu ali. Querem entender como pessoas sem armas, sem recursos, sem poder aparente conseguiram enfrentar um sistema tão opressor e, em muitos casos,
vencer? A resposta que encontram é sempre a mesma: inteligência, planejamento, coragem e solidariedade. A história de Zarina das Sombras não é sobre poderes mágicos ou forças sobrenaturais. É sobre algo muito mais real e muito mais poderoso: a capacidade humana de resistir, de planejar, de lutar pela própria dignidade, mesmo nas piores circunstâncias. É sobre uma jovem que se recusou a aceitar o destino que queriam impor a ela e usou todas as ferramentas que tinha, sua inteligência, sua paciência, sua coragem, para mudar sua história e a história de muitos outros. Essa lição continua relevante hoje. Em todo lugar do mundo, existem pessoas enfrentando situações de opressão, de injustiça, de aparente impossibilidade de mudança. A história de Zarina nos lembra que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a vontade humana pode encontrar caminhos, que a inteligência aplicada com paciência pode derrotar forças aparentemente muito superiores, que a solidariedade entre os oprimidos é a arma mais poderosa que qualquer chicote ou corrente. Nos currículos escolares brasileiros, a história da resistência quilombola finalmente começa a ganhar o espaço que merece. Por muito tempo, a escravidão foi apresentada como período de aceitação passiva, como se os escravizados tivessem simplesmente suportado tudo sem reagir. Mas histórias como a de Zarina provam que isso é mentira. Houve resistência todos os dias, em todas as formas possíveis. Desde a resistência silenciosa de manter tradições e línguas africanas vivas, até a resistência aberta de fugas, revoltas e formação de quilombos. Essa história, meu povo, não é só sobre uma escrava que fugiu de uma fazenda. É sobre todas as Zarinas que existiram, todas as mulheres negras que resistiram de 1000 formas diferentes, das mais silenciosas às mais explosivas. É sobre a força que existe em cada pessoa que se recusa a ser tratada como menos do que é. É sobre a memória que precisamos manter viva para que as injustiças do passado nunca sejam esquecidas e nunca se repitam. É também sobre reconhecer que as consequências daquele período brutal ainda ecoam no Brasil de hoje, na desigualdade racial que persiste, no racismo que ainda precisa ser combatido diariamente. Quando você ouvir falar em resistência, quando estudar sobre a história da escravidão no Brasil, lembre-se de que não foi um período de aceitação passiva. Foi um período de luta constante, de fugas, de quilombos, de revoltas, de sabotagens, de resistência diária em cada gesto de dignidade mantida. Zarina das Sombras representa todas essas lutas, conhecidas e desconhecidas, documentadas e esquecidas. Os descendentes daqueles que resistiram estão entre nós até hoje. Carregam no sangue a memória de antepassados que não se curvaram. Carregam também as consequências de séculos de injustiça que ainda ecoam na desigualdade do presente. Conhecer histórias como a de Zarina não é apenas exercício de memória, é entender as raízes do Brasil que somos hoje. E o nome que a história guarda, repetido como homenagem ou como inspiração, é sempre o mesmo: Zarina, Zarina das Sombras. A que usou a invisibilidade como arma, o silêncio como estratégia, a paciência como força. A que provou que nenhuma corrente é forte o bastante para prender quem se recusa a ser escravo por dentro. Pessoal, chegamos ao fim dessa jornada. Se essa história tocou você de alguma forma, se fez você pensar sobre a história do nosso país, se trouxe alguma reflexão, então fez seu trabalho. Histórias assim precisam ser contadas e recontadas, porque é assim que mantemos viva a memória de quem lutou antes de nós. É assim que honramos o sacrifício de gerações que sofreram para que pudéssemos estar aqui.
hoje. A história de Zarina das Sombras nos ensina muitas coisas. Ensina que a educação, mesmo quando proibida, é ferramenta de libertação. Ensina que a paciência estratégica não é fraqueza, é força. Ensina que a solidariedade entre os oprimidos pode derrotar sistemas aparentemente invencíveis. Ensina que mulheres sempre estiveram na linha de frente das lutas por justiça, mesmo quando a história oficial tentava apagá-las. E ensina que nunca devemos aceitar como natural qualquer forma de opressão. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. E compartilha com alguém que você sabe que precisa conhecer essa história. Manda para o seu amigo que acha que a história do Brasil é só a que aprendeu na escola. Manda para sua família, para os seus colegas, para todo mundo que você conhece. Porque histórias de resistência não são minhas nem suas, são de todos nós. E quanto mais gente conhecer, mais força elas têm para transformar o presente. Até a próxima, meu povo. E lembrem-se sempre: a liberdade não foi dada, foi conquistada por gente como Zarina das Sombras, que provou que até nas circunstâncias mais difíceis, a vontade humana pode vencer. E por todos os anônimos que lutaram ao lado dela, que arriscaram tudo pela dignidade, que preferiram morrer livres a viver de joelhos. A história deles é a nossa história. E, enquanto a contarmos, eles continuam vivos